Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a separação das misturas. Já falamos em algumas aulas sobre misturas, sobre a classificação, né? Em relação a misturas homogêneas e heterogêneas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a separação destas misturas. Existem diversos métodos para separar as misturas e hoje a gente vai conhecer alguns deles. Por exemplo, a catação, evaporação, peneiração e filtração. Como que a gente pode pensar na catação como a separação de misturas? A catação é utilizada para separar misturas heterogêneas dos componentes sólidos. A gente pode citar um exemplo de catação. Quando a gente separa os grãos de feijão, aqueles que são estragados, daqueles que a gente considera perfeitos, né, para o consumo, quando que a gente fala popularmente escolher o feijão, né? Realmente a gente escolhe aqueles próprios para o consumo e elimina aqueles que estão estragados, com algum defeito, né? A gente também faz isso com arroz. Nós também podemos citar algumas fábricas, né? Por exemplo, as oficinas, né? De objetos, em relação também à reciclagem, onde as pessoas separam aqueles objetos para reciclagem, por exemplo, separa o metal do plástico, do papelão, né? E a gente tem até uma imagem no livro, lá na página 254, ó, o pessoal fazendo esta separação por meio da catação. Já a filtração é utilizada para separar os componentes líquidos e sólidos. Geralmente, a gente fala nos filtros, né, de água, é aquelas torneiras, né, que tem um filtro para separar alguma impureza que possa vir junto com a água da tubulação. Também os filtros que a gente utiliza na nossa residência para filtrar as impurezas e a água ficar mais apropriada ainda para o consumo, né? E quando a gente filtra, vamos por um exemplo bem simples. Quando a gente passa o café por aquele filtro, o que acontece? Passa para a parte de baixo apenas a parte líquida e o pó do café fica no filtro, né? Então a gente está falando também de filtração. Assim como a filtração, a evaporação é um método de separação de uma mistura entre líquida e sólida. Por exemplo, o sal de cozinha é obtido por meio desses meios, né, de evaporação. Nós chamamos salinas, que são os locais apropriados para este tipo de separação. São reservatórios de água do mar, construídos à beira do mar, né, onde ocorre a evaporação da água e resta apenas o sal. Então, a gente sabe que a água evapora. Então, através dessa evaporação, fica apenas a parte sólida, que neste caso é o sal. Nós temos também um exemplo de uma salina. E a peneiração, nós utilizamos muito, né? Fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer uma tapioca, quando a gente vai... os pedreiros utilizam muito esse método de separação, né? Para separar a areia ou maçame de certas substâncias maiores, como por exemplo pedrinhas, pedaços de madeira, sujeira, né? Algum resíduo plástico possa ter vindo junto com essas substâncias. A peneiração auxilia a separar impurezas ou partes maiores de um material, como eu já falei, nem sempre é impureza, né? Pode ser partes maiores também. E a gente utiliza a peneira. Gente, gostaria que vocês realizassem a leitura dessa página 254. Finalizando a leitura, nós temos aqui um procedimento de uma prática. Essa prática a gente não vai fazer hoje, nós iremos tentar fazê-la amanhã, certo? E a atividade de hoje será parte da página 256. Basicamente uma revisão dessa unidade, certo? É simples, nós iremos falar sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, os tipos de separação, certo? E relembrar um pouco o que a gente aprendeu.
Um grande abraço. Até a próxima aula.